Guerras, terremotos, símbolos misteriosos, juízo final. Estes são os elementos que marcam um dos livros mais desafiadores de todos os tempos, o Apocalipse. Estamos vivendo o fim do mundo? Podemos desvendar os mistérios desse livro? Começa agora Evidências, temporada especial Apocalipse. Olá, você! Está prontinho para o programa Evidências? Já pegou sua Bíblia? Mas antes de começar, eu quero apresentar para você um presente da TV Novo Tempo em parceria com os Anjos da Esperança. É o Guia de Estudos Evidências. Aqui você tem muitos assuntos relacionados à Bíblia Sagrada, à existência de Deus e às problemáticas da vida. E eu espero que você aproveite bastante esse conteúdo que pode chegar aí na sua casa. É só você pedir através do 012 21 27 31 21 ou pelo site novotempo.com/estudo ou ainda biblia.com.br. Do carinho do Novo Tempo para você. Qual o sentido da vida? Qual o sentido da existência? Crises no lar e na sociedade, angústia generalizada, crises na política, na religião. Parece que o mundo marcha para o seu fim. Parece que não há saída para o dilema humano. Em quem nós iremos nos apoiar? Em quem devemos depositar as nossas esperanças, as nossas certezas? É aqui que entra a mensagem do Apocalipse. E ao contrário do que você certamente já ouviu por aí, longe de ser um livro indecifrável, cheio de mistérios, antes de ser um livro catastrófico, o Apocalipse pode ser um manual de esperança, o melhor manual de esperança que eu possa lhe recomendar. Eu sei que uma pessoa lendo o Apocalipse pela primeira vez vai ficar confuso com um jogo de imagens de dragão, seres mitológicos, Satanás, Deus. Mas calma, estamos aqui para ajudar você a compreender melhor esse livro de esperança. Quando eu digo isto, não entenda como uma soberba confessional sobre você, de maneira alguma. O Evidências não é feito por tecnólogos em divindade. O que nós vamos fazer aqui é, num primeiro momento, colocar o Apocalipse dentro do seu arcabouço histórico e contextual para facilitar a compreensão das imagens que ele apresenta. Deixe-me explicar isto melhor para você. A falta de uma contextualização de uma fala ou de uma expressão idiomática ou até mesmo de uma piada pode trazer problemas sérios de comunicação. Um exemplo disso aconteceu com o ator e diretor de cinema Woody Allen. Uma vez ele declarou numa entrevista que tomar banho é esnobismo, ou seja, é ser snob, metido à besta. E olha que ele disse que só tomava banho em ocasiões muito especiais. Essa declaração de Woody Allen ficou famosa e muita gente que não fala inglês pensou que ele simplesmente não gostava de tomar banhos regularmente. Teve até gente que fez uma correlação entre essa fala dele e um personagem de um dos filmes que ele mesmo dirigiu. Pensaram que fosse apenas uma autobiografia de si mesmo. Tudo errado, do início ao fim. Woody Allen havia dado a sua entrevista em inglês e ele tinha dito que não gostava de tomar bath, que tomar bath era esnobismo. Ora, o ator não estava defendendo uma greve de banho. É o seguinte, que em inglês a palavra bath significa banho de banheira e não um banho de chuveiro que regularmente nós tomamos. Viu, portanto, como é complicado falar algo fora de contexto, mesmo numa língua moderna que ainda é usada hoje em dia? Agora, se isso acontece com uma situação contemporânea, imagine com a Bíblia Sagrada, que foi escrita há milênios, numa linguagem e contextos bem diferentes do nosso. Há símbolos, expressões idiomáticas e elementos literários que simplesmente demandam um reconhecimento do ambiente no qual essas palavras foram escritas. Veja, não se trata de dizer que a Bíblia é apenas um livro como outro qualquer, fruto de uma cultura daquela época. Não é isto. De jeito nenhum podemos afirmar que a Bíblia é apenas um livro e nada mais. Ela é a palavra inspirada por Deus. A sua origem é divina. Porém, nela, Deus falou com um sotaque humano. Isso implica não numa dependência literária, mas num diálogo entre a palavra inspirada e a cultura daquela época. Seria mais ou menos como se Deus, ao mostrar verdades eternas para os profetas, o tenha feito partido do conhecido para o desconhecido, a fim de tornar mais pedagógico o seu ensino, a sua verdade.
Em outras palavras, se o Apocalipse fosse escrito hoje, Deus certamente usaria uma pomba branca para simbolizar uma mensagem de paz. E quem sabe um buquê de noiva para simbolizar um casamento da igreja com Cristo. O profeta também iria se referir aos servos de Deus como mortos de cansaço da fadiga desse mundo. Agora, essas imagens, é claro, daqui a 2000 anos poderiam gerar perguntas. As pessoas estariam se questionando: como assim mortos de cansaço? Como pode um morto se cansar? O que tem a ver pomba branca com a paz? Ou seja, eles precisariam de conhecer o nosso ambiente para compreender as imagens. A negligência ao contexto imediato de um livro pode levar o leitor a cometer um erro que comumente nós chamamos de anacronismo. Já ouviu falar nessa palavra? Anacronismo é um erro cronológico, é um erro de expressão, de falta de alinhamento ou consonância ou de correspondência com a época. O anacronismo acontece quando pessoas, eventos, objetos, costumes, sentimentos, pensamentos ou qualquer coisa que pertença a uma época determinada é erroneamente retratada com os valores de outra época. Uma forma de ilustrar anacronismo seria o de alguém supor que a expressão princípio da criação de Deus, aplicada a Cristo em Apocalipse 3,14, seria um indício de que Cristo fora o primeiro ser criado por Deus, quando o texto tem uma ideia de principal e não de primeiro em sentido cronológico. Este é o professor Roger Pulvers, um judeu ocidental que se tornou um dos mais renomados conhecedores da língua e da poesia e também da literatura japonesa. Autor de vários livros sobre o assunto, ele fez uma declaração muito interessante sobre poesia e que vale a pena mencionar. Os poemas, dizia ele, ainda podem existir como poemas na tradução, se os tradutores forem profundamente inspirados pelo original e se o tiverem assimilado o suficiente para recriá-lo em seu próprio idioma. O como requer um conhecimento completo do contexto do original. É um novo universo de pessoas que viveram num mundo distante de nós. O que o professor Pulvers quis dizer é que a compreensão e tradução de um determinado texto fica muito mais rica quando você se aproxima ao máximo do ambiente onde a história se passou ou onde o autor viveu. Ele mesmo, embora conhecesse profundamente a língua japonesa, não aceitou iniciar a tradução de alguns poemas sem primeiro passar um bom tempo percorrendo a região onde esses poemas foram escritos. Agora, imagine em relação à Bíblia Sagrada, que foi escrita há 2000 anos em um contexto bem distinto dos nossos dias. Mas calma, calma que ninguém que nunca foi às terras bíblicas não pode dizer agora que pelo fato de não ter estado lá ou não entender os idiomas da Bíblia, ele não pode compreender o livro sagrado. Não se trata disto. A Bíblia tem uma abordagem também que vem de Deus. A contextualização ajuda apenas no aprofundamento dela, mas não é um determinante final para compreendê-la. Daí a importância de sempre estudarmos o texto da Bíblia com atenção àquela época histórica em que ela foi escrita. Aliás, como já diziam alguns, texto fora de contexto vira um pretexto. Mas e então? Quais seriam as ferramentas contextuais ou hermenêuticas para entender o contexto do Apocalipse? Bem, estas poderiam ser a história antiga, a cultura greco-romana, a cultura judaica, a própria Bíblia, digo em relação a outros livros que podem lançar luz sobre algumas passagens específicas do Apocalipse. Também a literatura produzida pelo cristianismo primitivo, os pais da igreja, e a arqueologia, é claro. Todas são fontes muito colaborativas. Mas também é importante explicar que o Apocalipse é um tipo de literatura muito especial. E o que significa Apocalipse, afinal de contas? Pois bem, vamos lá. Entre os séculos 18 e 19, algumas comparações foram feitas entre o Apocalipse de João, o Apocalipse da Bíblia, e outros livros judaicos parecidos, mas que não faziam parte do cânon da Bíblia Sagrada. Quem esteve à frente dessa pesquisa era Gottfried Friedrich Leuck. Ele que criou o termo apocalíptica para se referir a esse tipo de literatura. Em linhas gerais, embora alguns aspectos ainda sejam um tanto debatíveis no mundo acadêmico, o movimento apocalíptico foi algo que foi surgindo aos poucos na história de Israel a partir do cativeiro da Babilônia, quando os judeus, no 6º século a.C., foram presos pelos babilônios e Jerusalém foi arrasada, os seus filhos foram levados cativos e o templo destruído.
Foi muito traumática para os judeus a destruição do seu templo e de sua cidade sagrada. Eles não podiam suportar a dor de tal desespero. Foi aí que Deus começou a levantar profetas com um estilo especial de fazer profecia que os distinguia literariamente dos profetas clássicos. Ou seja, era um estilo novo de mostrar os oráculos do Senhor. O estilo que, como eu falei, ficou conhecido com o nome de apocalíptica. Eu vou mostrar no quadro aqui para você a diferença entre a profecia apocalíptica e aquela profecia clássica. Bom, vamos lá. A profecia clássica é, num primeiro momento, uma pregação oral, isto é, face a face. Já a profecia apocalíptica era sempre escrita e deveria ser lida. A profecia clássica, às vezes, é recebida em visão estática. O profeta poderia entrar numa situação especial de contato com o Espírito ou não. Já a profecia apocalíptica era sempre numa visão estática. A profecia clássica é primeiramente uma mensagem de arrependimento e justiça, dada ao povo eleito e ao seu rei. Se eles não fizerem a vontade de Deus, haverá um juízo sobre eles. Já a profecia apocalíptica é, num primeiro momento, uma mensagem de conforto e paciência e confiança de que Deus intervirá para livrar o seu povo e recompensá-los no fim dos tempos. Mais uma distinção. A profecia clássica é, antes de tudo, presente e alude às circunstâncias históricas do momento em que o profeta está falando. A iminência de um ataque, por exemplo. Você tem vários casos desse, por exemplo, quando Isaías ou Jeremias chegavam para o rei de Jerusalém e o advertiam que, se não se arrependesse, os babilônios viriam destruir a cidade. Esta é a profecia clássica. Quando vamos à profecia apocalíptica, a coisa muda. Ela é presente em parte, mas a sua maior concentração está em usar o hoje para apontar o mundo do amanhã, principalmente no seu trajeto linear rumo ao eschaton, isto é, aos últimos tempos. É uma mensagem que interessa a gerações que nem existem durante os dias do vidente. Outro detalhe curioso, a profecia clássica, ela não precisa de intérprete. O próprio profeta fala e todo mundo entende. Já a profecia apocalíptica geralmente usa um intérprete. Pode ser um anjo, a própria voz de Deus. Nem mesmo o vidente entende todos os detalhes daquilo que ele está profetizando. Mas vamos ver outros detalhes em relação à diferença entre profecia clássica e profecia apocalíptica. Continuando, a profecia clássica trata de fatos reais, sendo que, às vezes, usa parábolas ou gestos simbólicos. Você se lembra quando Isaías, por exemplo, colocou nomes estranhos nos seus filhos, amando do Espírito Santo de Deus? Quando Oséias foi e tomou Gomer como uma esposa, mesmo ela vivendo uma vida de adultério. Estes gestos são simbólicos, mas são circunstanciais e são esporádicos na profecia clássica. Já na profecia apocalíptica é o contrário. Os símbolos são sempre o que marcam a sua literatura. Ela é toda enigmática, ela é toda codificada. A realidade é escondida em figuras e códigos. Mais um detalhe. A profecia clássica comum expressa mais a palavra de Deus do que uma visão. Você pode ver que a expressão que mais se repete nos autores clássicos, nos profetas clássicos, é "assim diz o Senhor", ou "veio a mim a palavra do Senhor", "Vayehi devar Adonai", como eles dizem em hebraico. "Assim diz o Senhor, veio a mim a palavra do Senhor". Na profecia apocalíptica é diferente. Ele já prefere falar sobre "vi e ouvi", "vi e ouvi", ou uma voz que dizia "escreve", como de fato encontramos várias vezes no Apocalipse. E para terminar, temos mais uma distinção. A profecia clássica tem uma visão otimista do mundo. Diz que, se o povo for fiel, as bênçãos existentes neste planeta serão derramadas sobre eles sem medida. Já a profecia apocalíptica tem uma visão um tanto catastrófica do mundo. Ela é dualista e só acredita numa restauração escatológica. Restauração escatológica é a restauração do fim dos tempos. Essa palavra escatológico vem de eschaton, em grego, que significa o que está por último, o fim.
esta é, de maneira geral, a distinção entre uma profecia clássica e uma profecia apocalíptica. Também é importante explicar que este dualístico não significa que a profecia apocalíptica faz uma separação entre alma e corpo, entre mundo espiritual e mundo da matéria. Não, isso é coisa da filosofia dos gregos, de Platão. Ela faz uma distinção ética entre os filhos das trevas e os filhos da luz, por exemplo. Além, é claro, de dizer que a profecia apocalíptica ela é mais semiótica, ou seja, ela usa mais símbolos do que a profecia clássica. Agora, isto não significa dizer que o profeta apocalíptico é mais ou menos inspirado do que o profeta clássico. Não é nada disso. Ambos são perfeitamente inspirados por Deus. O que muda é o estilo que é diferente. Deus usa estilos diferenciados. É como na literatura brasileira, uns escrevendo no estilo barroco, outros no arcadismo, romantismo, simbolismo, modernismo. Mas todos são escritores brasileiros. Do mesmo modo, a Bíblia. A única diferença é que os estilos literários do Brasil são de inspiração completamente humana, ao passo que os estilos literários da Bíblia, ainda que sejam similares a outros não inspirados, são de origem divina. E o apocalipsismo não é, em última instância, uma criação humana. O seu idealizador, no final das contas, é o Espírito Santo. Mas é importante notar que o estilo apocalíptico foi copiado por outros autores judeus e cristãos que não eram profetas inspirados por Deus, mas apenas imitavam o estilo do Apocalipse. Assim temos, por exemplo, Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Adão, Apocalipse de Baruque, Apocalipse de Elias, Apocalipse de Esdras, até Apocalipse de Paulo e Pedro. Também é o Apocalipse de Estevão, de Tiago e o Apocalipse de Tomé. Nenhum desses livros foi reconhecido, seja pelo judaísmo ou pelo cristianismo posterior, como sendo inspirados por Deus. Por isso, eles não fazem parte da Bíblia, nem do cânon cristão nem judaico. Além disso, são pseudepígrafos, isto é, o verdadeiro autor se oculta no nome fictício de algum personagem famoso, como Pedro ou Elias. O interessante é que a maior parte desses livros, isto é, daqueles que não são de origem cristã, foi produzida no período intertestamentário, em que Deus não enviava mais profetas à terra de Israel. Isso durou mais ou menos 400 anos, desde o final do período do Antigo Testamento até a chegada de João Batista, quando esse sim quebrou um período de quase 4 séculos de silêncio de Deus. E João Batista então começa a confortar as pessoas com sua mensagem e também a adverti-las. Mas alguém pode perguntar, agora, qual a vantagem do entendimento ou da leitura desses apocalipses para entender a Bíblia, Rodrigo, se eles não foram inspirados? A resposta é simples. Contexto cultural, porque eles usam figuras que também aparecem no texto bíblico e podem ser uma chave hermenêutica para entender os significados de pelo menos alguns símbolos. Lembra? Eles estavam vivendo no mesmo contexto em que o profeta é inspirado, então eles tinham acesso a alguns usos e costumes que nós não temos mais hoje em dia. Lembra o exemplo que eu dei da pomba branca simbolizando a paz? Veja, um livro não inspirado não quer dizer automaticamente um livro de mau caráter, um livro satânico que não compensa ser lido. Ele é apenas um livro não inspirado e nada mais. Ora, não posso tirar de um livro não inspirado doutrinas, mas eu posso tirar dele algum contexto que me ajude a compreender a Bíblia Sagrada. Por exemplo, eu não posso tomar os romances de Machado de Assis, para dar uma ilustração, como sendo história real do Brasil. Mas como o autor apresenta a fazenda, vocabulário e uma boa ideia de como era o Brasil do século XIX, início do século XX, este livro de Machado de Assis me oferece pistas sobre como era o Brasil daquele tempo. Outra questão importante é que esses apocalipses não inspirados podem eventualmente preservar alguma tradição oral que os judeus tinham na época do Novo Testamento e que hoje se perdeu. Quer um exemplo? Eu vou mostrar para você. Eu tenho aqui em minhas mãos uma réplica de um dos manuscritos do Mar Morto. Este aqui é exatamente o manuscrito do Filho do Homem. Esse manuscrito é uma cópia apocalíptica que não tem referência na Bíblia Sagrada e que foi feita por volta de 200 anos antes de Cristo. Materiais como este são valiosíssimos para entendermos o contexto da Bíblia Sagrada. Este, por exemplo, é uma das cópias fragmentárias que foram encontradas no Mar Morto e que se intitula O Livro de Enoque.
Alguns pensam que seria uma espécie de apocalipse judeu não inspirado. Agora, veja o que está escrito em seus trechos. É uma suposta profecia acerca da vinda do Messias. Preste atenção. Quando ele vier com as miríades de seus santos, para executar o juízo contra todos, e destruirá os ímpios, e culpará toda a carne por todas as obras ímpias que cometeram, por palavra e por obra, e por todas as palavras altaneiras e duras que pecadores ímpios proferiram contra ele. Considerai toda a obra. Vejam como esse texto que eu acabei de citar de um manuscrito do Mar Morto é parecido com o que temos aqui na Bíblia Sagrada. Eu vou ler Judas, versos 14 e 15. Quanto a estes, foi que profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre suas santas miríades para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras más que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Um outro exemplo, também tirado aqui do livro de Judas, é quando ele fala de uma contenda entre Miguel e o diabo por causa do corpo de Moisés. E isto não está em parte alguma do Antigo Testamento, certamente uma tradição que se perdeu. Infelizmente, nós não dispomos do texto original de onde Judas tirou essa história. Contudo, sabemos que ela pertence ao Apocalipse da Assunção de Moisés. Isto devido a um antigo testemunho dado por Orígenes, que viveu no 3º século depois de Cristo. Orígenes escreveu assim: Temos agora de declarar, em concordância com as declarações escriturísticas, como os poderes de oposição ou o próprio maligno em pessoa guerreia com a raça humana, incitando e instigando o homem a pecar. E em primeiro lugar, no livro do Gênesis, a serpente é descrita como tendo seduzido Eva, segundo a qual, num livro intitulado A Assunção de Moisés, um pequeno tratado do qual o apóstolo Judas faz menção na sua epístola, o arcanjo Miguel, quando disputava com o maligno acerca do corpo de Moisés, disse que a serpente, primeiramente inspirada pelo maligno, era a causa da transgressão de Adão e Eva. Você percebeu? Esses exemplos que eu dei só nos levam a crer que o apocalipsismo exerceu uma grande influência nas origens do cristianismo, que o aperfeiçoou e centralizou tanto na obra messiânica de Jesus de Nazaré, quanto em sua promessa de um dia regressar à terra para buscar a sua igreja. É nesse sentido que os apocalipses judaicos nos ajudam a entender o apocalipse cristão, mesmo sem terem sido inspirados. E o nome não ficou apenas nos livros. Houve também grupos apocalípticos que levavam pregações escatológicas anunciando o fim do mundo e, algumas vezes, propondo até a violência para resistir ao Império Romano que eles tanto odiavam. Por isso ficaram reconhecidos como movimentos apocalípticos. Agora, veja então a definição de Apocalipse conforme adotada pela Sociedade de Literatura Bíblica, que atualmente é a maior agremiação do mundo em número de teólogos afiliados. Eles dizem assim: Apocalipse é um gênero de literatura de revelação com um arcabouço narrativo no qual uma revelação é mediada por um ser de fora do nosso mundo para um recipiente humano, descortinando uma realidade transcendente que é tanto temporal na medida que vislumbra a salvação escatológica, quanto especial na medida em que ele envolve um outro mundo sobrenatural. O Apocalipse intenta interpretar o presente, as circunstâncias terrenas, à luz do mundo sobrenatural e do futuro, e influenciar tanto a compreensão quanto o comportamento do público mediante a autoridade divina. Assim definido, entendemos que este gênero de literatura apocalíptica veio a corresponder a um ambiente de expectativa e inquietação por parte do povo devido às constantes investidas de povos estrangeiros sobre Jerusalém, dominando a cidade querida e profanando o templo de Deus. Agora, se eu for para a Bíblia Sagrada, propriamente dito, o correspondente literário do Apocalipse de João, no Antigo Testamento, seria o livro de Daniel e partes do livro de Zacarias, Ezequiel e algumas porções dos profetas menores. Prisioneiros da Assíria, Babilônia e depois de Antíoco Epifânio e Roma, o povo judeu quase perdeu suas esperanças e sua alegria. Junto dessas perdas, uns viam sua fé fracassar
enquanto outros se sentiam atraídos pela idolatria dos gentios. E como se não bastasse, os ensinos da palavra de Deus estavam ficando cada vez mais esquecidos pelo povo, especialmente depois da ameaça ideológica do helenismo. Dentro de uma realidade como esta, anônimos autores escreviam livros nesse estilo com o objetivo de restaurar a tradição perdida e dar algum conforto para aqueles que já haviam se desgostado com a realidade. Os seus tratados, portanto, consistiam de visões, experiências místicas e ainda simbólicas acerca do fim do mundo, da intervenção de Deus e do livramento final do povo eleito. É por isso que o nome Apocalipse significa, em outras palavras, revelação. Você quer ver como ele se compõe? Nós temos em grego uma preposição que se chama apó. Apó quer dizer afastado, para longe de, ao contrário de. Por exemplo, você já ouviu falar na palavra apostasia? Afastado de Deus. Apóstolo, aquele que é enviado para longe. Apoteose, a mudança de estado numa pessoa que se transforma em Deus. Agora veja essa outra palavra. Calipto, quer dizer sombra, oculto, escondido. Assim temos eucalipto, uma árvore cujo nome em grego significa boa sombra. Ora, se juntarmos apó e calipto, teremos apocalipto ou apocalipse, isto é, afastado da sombra, para longe do que está escondido, logo, revelado. Aliás, a própria palavra revelação em latim significa a mesma coisa, tirar o véu cobridor, destapar algo, trazer à luz. Mas isto não significa algo que o autor inspirado descobriu sozinho. Foi Deus que lhe revelou esta profecia. Veja se não é exatamente isto que encontramos no prólogo do livro do Apocalipse. Está aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Apocalipse 1, verso 1. Esta é uma imagem do Códex Vaticano, um manuscrito do quarto século de nossa era, com uma introdução do Apocalipse escrito em grego. Veja a primeira palavra na linha Apocalipse de João, o teólogo, escrita em destaque com letras vermelhas. Mas este prefácio, como está redigido em grego, dá a entender que o verdadeiro autor do Apocalipse não seria João, e sim Jesus. A revelação é de Jesus Cristo, que pode ser diversamente entendida como uma revelação que pertence a Jesus, uma revelação sobre a pessoa de Jesus, transmitida ou dada por Jesus Cristo, ou ainda a revelação que procede do Cristo. Gramaticalmente falando, todas essas leituras são possíveis. E o que elas querem dizer? Numa simples e objetiva resposta. O Apocalipse é a esperança, é a mensagem e boa nova igual ao dos evangelhos. É a resposta de Jesus ao mundo conturbado, que diz a seus filhos: não se preocupem, queridos, estou voltando para buscar vocês. O Apocalipse é Deus dizendo: eu amo vocês e ainda cuido de cada um. Em breve voltarei.